Olá, pessoal. Então vamos à correção da prova de lógica da Polícia Civil de São Paulo, tá bom? São 6 questões, tá? Vamos resolver detalhadamente cada questão, beleza? 3 investigadores P1, P2 e P3 atuam em distritos policiais distintos, sendo eles D4, D5 e D6. Um policial atua num distrito, outro em outro. Não pode ter o mesmo policial em 2 distritos. E 2 distritos com o mesmo policial. E com as viaturas V7, V8 e V9. Tá? Não que aqui está na ordem correta. Pode ser o P1 com o D6, com o V7, e assim vai. Sabe-se que o investigador P3 usa a viatura V7. Então vamos passar uma bolinha aqui no P3. O P3 usa o V7, beleza? Mas não o distrito D4. Então a bolinha não pode estar no distrito D4, diferente do D4, beleza? Quem atua no distrito D5 não utiliza V8. Então D5 não pode ser do grupo do V8. O investigador P1 não atua em D6. O P1 não atua em D6, certo? O investigador P2 não atua em D5. P2 não atua em D5. Tá? E quem pega a viatura V9 utiliza D4. Vamos pôr uma outra símbolo aqui, ó, quadrado. V9 utiliza D4. Tudo bem? Então vamos começar aqui, tentar colocar aqui 3 bolinhas, 3 quadrados e 3 triângulos, para saber os grupos. Tudo bem? O D5 não é do grupo do V8. Então, o D5 seria do V9 ou do V7. Se o D5 fosse do V9, tá? Se o D5 fosse do V9, ia ficar 2 quadrados aqui, ó, na mesma coisa. Não pode. Então, o D5, tá certo? Ele vai ter que ser do V7. Tudo bem? Agora, então essa pista aqui eu já usei. Agora, o P1 não é do grupo do D6. O P1 não é do grupo do D6. Então, o P1 é do D4 ou do D5. Se o P1 fosse do D5, ia ficar 2 bolas aqui, ó. Não pode. Então, o P1 é do D4. Então, eu já tenho 3 quadrados e 3 bolas. Então, essa do P1 aqui eu já usei. Então, os outros, tá? Você pode passar aqui um triângulo aqui, ó. Esses aqui. Eles estão de acordo com o que está pedido. Então, vamos, por exemplo, tudo que está aqui já está de acordo. O P1 não é do D5, tá vendo? Tudo de acordo, isso aqui também de acordo. Então, P2 utiliza V9. P2 utiliza V9. Triângulo e quadrado. Falso. P1 atua no distrito D5. Quadrado e bolinha. Falso. P3 não atua no distrito D5. P3, bolinha e bolinha, atua no distrito D5. Falso. P1 atua no D4. P1 no D4. Verdadeiro. Então essa é a alternativa certa. P2 não atua em V8. P2 e V8 atua, que é 2 triângulos. Essa é verdadeira. Então a alternativa certa é a letra D. Então vamos para a questão 12. Considere a sequência de figuras. Do lado aqui nós temos um tanto de figuras. Tá bom? Vamos chamar a primeira aqui F1. Então, a segunda é F2, a terceira é F3. Eu quero saber qual que está na F111. Se você for desenhar esse trem aqui, você vai gastar a prova toda, um dia, e vai errar.
Então, nós temos que ver, basicamente, se você saber aonde que ela começa a repetir, fica mais fácil, tá bom? Vamos chamar a primeira sequência de 1, de 2, 3. Tá indo diferente, coloriu tudo. Depois o quadradinho foi lá para baixo. Ficou branco. O quadradinho subiu para a direita. Ficou tudo colorido. Observe para mim, de 1 até 8. Olha a 9 aí. A 9 já está igual a 1. A 10 está igual a 2. A 11 está igual a 3. Então está repetindo de 8 em 8. Beleza? Se está repetindo de 8 em 8, por exemplo, depois de 16, o F16 seria igual ao F8. Tá? O F17 seria igual ao F1. Então, quem está mandando aqui é o resto da divisão. Então, você vai pegar, no caso aqui, 100, né, 101 e vai dividir por 8. Uma conta fácil. 10 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Sobra 2. Abaixa 1. 21. Dá 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 5. Esse 12 significa que você percorreu de 1 a 8 12 vezes. E o resto aqui, 5, você vai no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Então, quem está mandando aqui é o resto. No caso aqui, é o F5, que está na letra D. Beleza? Questão 13. Considere a seguinte afirmação. Todos os envolvidos foram julgados ou aguardam julgamento. E o caso está sendo encerrado. Isso aqui é uma frase só. Uma negação lógica para a afirmação apresentada é: temos 5 opções. Eu quero negar o que está escrito entre aspas. Você tem que conhecer alguns macetinhos aqui. Eu vou te explicar agora. Tá? Antes, para depois marcar a questão, porque senão você fica doido. Então, aquela frase que estava escrito, nós copiamos ela de novo. Beleza? Vamos chamar a primeira proposição aqui, todos os envolvidos foram julgados, de P. Tá? Ou aguardam um julgamento, vamos chamar de Q. E o caso está sendo encerrado, vamos chamar de R. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um P. Esse símbolo aqui significa ou. E esse aqui significa I. R. Beleza? Eu quero fazer o quê? Eu quero negar esse conjunto todo, certo? Eu quero negar, esse tio aqui é negar. P vezes Q, parênteses, e R. Quero negar isto. Quando eu quero negar uma proposição que tem I, eu tenho que pôr ou, certo? Eu tenho que negar as duas. Então eu tenho que negar o R e tenho que negar isso aqui, tá? Eu tenho que negar isso aqui. Mas quando eu tenho que negar isso aqui, vamos fazer direitinho. P, isso aqui. Agora, quando eu tenho que negar o que tem ou, eu tenho que passar para I, negar o P, negar o Q e aqui negar o R. Deixar assim. Então, se você souber isso aqui, você vai direto na resposta. Observe. Então, vamos repetir. Todos os envolvidos, nós chamamos isso de P. Aguardam julgamento é Q. Caso está sendo encerrado é R. Então, nós chegamos que o resultado foi não P, tá? E não Q, tá? Ou não R. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Letra A, tá certo? Existe
Existe envolvido que não foi julgado e não aguarda julgamento. E o caso não foi encerrado. Aqui, ó, o caso não foi encerrado, teria que ser um ou. Eu pus um i aqui, ó. Aqui está falso. Só isso aqui já garante que isso aqui está falso. Letra B. Nenhum dos envolvidos foi julgado. Bem, não sei se você sabe, mas a negação de todos os envolvidos não é nenhum. Para você negar todos envolvidos, você tem que falar que tem que ter pelo menos um que não foi envolvido. A negação de todos não é nenhum. Então esse nenhum aqui, ó, já faz isso aqui tá falso. Você tem que negar o P. Todos os envolvidos não foram julgados. Tá? Novamente, a negação de todos falou que todos, tá bom, todos não foram julgados, beleza. E, beleza, não aguardam julgamento. Tá certo. E, mas aqui o mesmo erro lá de cima, ó. Aqui, esse I aqui, teria que ser ou. Então essa também é falsa. Existe envolvido que não foi julgado. Beleza, negou todos. Pôs um I aqui, ó. Não aguarda julgamento. Beleza. Negou o fato de aguardar julgamento. Colocou um ou aqui, ó. Igual esse ou aqui. O caso não está sendo encerrado. Então essa aqui está correta. Nenhum dos envolvidos foi julgado. Novamente, o contrário de todos não é nenhum. Então essa é falsa. Então a alternativa certa é letra D. Beleza? Questão 14. Após a investigação de um crime, foram identificadas como verdadeiras as seguintes afirmações levantadas durante a investigação e, portanto, passam a ser premissas do relatório final. Atenção, de 1 até 4 é tudo verdade. Alfa não é uma cúmplice. Se beta é uma cúmplice, então gama não é a autora. Se gama não é a autora ou delta não é uma das mandantes, então alfa é uma cúmplice. Se delta não é uma das mandantes, então epsilon não é o coautor e zeta é uma das mandantes. Você deve estar achando esse trem meio doido. Então aqui ele está perguntando, deu 5 opções, né? Epsilon não é coautor, zeta é inocente e tal. Então você tem que marcar a verdadeira. O grande lance dessa questão, preste atenção, é tentar ligar uma frase com a outra. Então você vai ver aonde tem alfa numa, alfa na outra, beta numa, beta na outra e ligar. Tá? E você vai descobrir aqui o que cada um é. Nós vamos fazer essa ligação aqui agora, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui da primeira frase. Alfa não é uma cúmplice. Vamos jogar aqui para a terceira. Ele está falando que alfa é uma cúmplice. Mas isso aqui é verdade. Então, o fato de alfa ser uma cúmplice é falso. Ela não é uma cúmplice. Caso essa afirmação seja verdadeira, teríamos regra Vera Fischer. Regra Vera Fischer é falso. No si, então. Então, esse se gama não é a altura ou delta não é um dos mandantes tem que ser falso. Tá? E aqui você tem um ou. Quando tem o ou é falso, é porque as duas são falsas. Então, gama não é autora é falso, delta não é uma das mandantes é falso. Se gama não é autora é falso, porque gama é uma autora e delta é uma das mandantes. Tá? O fato da gama ser uma autora, vamos aqui para cima, está falando que não é autora, é falso. Se beta é cúmplice, teríamos regra Vera Fischer de novo no si, então. Então, beta não é cúmplice. Beleza? E agora, eu sei que delta é uma das mandantes. Presta atenção. Se delta é uma das mandantes, sim, então. Então, isso aqui é falso. Quando isso aqui é falso,
Aqui pode ser verdadeiro ou falso, tanto faz. Isso aqui vai ser verdadeiro, porque não teríamos regra Wheeler-Fischer. Então o epsilon não pode ser verdadeiro, falso, o zeta, etc. Beleza? Então observe. Então, pessoal, vamos escrever isso aqui junto com as respostas. Gama é a autora, beta não é cúmplice, delta é uma das mandantes. Tá? Gama é a autora, delta é uma das mandantes e beta não. Letra A. Epsilon não é coautor. O epsilon está depois do então. Como delta não é mandante, beleza? E aqui está falando que delta é mandante, se a afirmativa é falsa. O sim, então, aqui o epsilon pode ser falso, verdadeiro, porque o sim, então, tirando regra Wheeler-Fischer, é verdadeiro. Então, você não pode falar nada sobre epsilon. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Zeta também, ó, ele tá depois do então. Zeta pode ser qualquer coisa. Beta não é cúmplice. Beta não é cúmplice. Está na letra C, beleza? Epsilon é coautor. O epsilon está depois do sim, então, e aqui é falso. Beta é uma cúmplice. Não, beta não é cúmplice. Então a resposta certa é na letra C, beleza? Então, pessoal, questão 15. Sabendo que a afirmação fulano é culpado e Beltrano é inocente é falsa, e que a afirmação fulano é culpado, então Beltrano é inocente é verdadeira, tem que necessariamente, cuidado que esse necessariamente, obrigatoriamente, temos 5 opções. Vamos considerar as frases separadas, proposições separadas. Fulano é culpado, Beltrano é inocente. Vamos chamar essa de P e a outra de Q. Aqui você vai ter que saber da tabela verdade, tá? Do I e do si, então. A tabela verdade do I. Você tem duas proposições. Tem vários livros aí, cursinhos, etc. Quando você tem o I, ela é falsa quando uma for verdadeira, a outra for falsa, são as duas falsas. E que está falando que é falsa. Então não pode acontecer das duas ser verdadeiras. Então você pode chamar o Eli para essa linha aqui, tá? Qual o Eli? O eliminado. Vamos para a linha de baixo. O si, então. O si, então, é falso quando tem regra Wheeler-Fischer. Nas demais, ele é verdadeiro. Tá bom? E aqui é verdadeiro. Então, você chama a Wheeler-Fischer aqui e corta a segunda linha. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Você não vai poder ter VF lá em cima também, não. Porque VF faz a segunda ficar falsa, a segunda é verdadeira. Então você vai cortar esse VF aqui também, ó. E você vai cortar o VV aqui também, tá? Beleza? Então, o que ficou foram essas 4 possibilidades aqui. Pode dar uma olhada para mim aqui. O P, que é o fulano, ele é culpado. Em todas que sobraram, que são as possíveis, né, é falso. Então, se é falso que o fulano é culpado, então está escrito aqui na letra E, né? Falso que o fulano é culpado. Beleza? Se você quiser testar as outras aqui, ó, falsidade que Beltrano é inocente. Aqui você tem verdadeiro, Beltrano é inocente, e tem falso que Beltrano é inocente. Então, a C e a A já estão também fora, beleza? O fulano é culpado. Não. Verdade que o fulano é culpado. Não. Falsidade que o fulano é culpado. E na letra B, ele está falando que os dois são inocentes. Né? E porque tem um I aqui. Na verdade, o fulano é culpado. Certo? Então está errada também. Então está aqui na letra E. Beleza?
Questão 16. Considere a sequência numérica em que 30 é seu quarto elemento. A sequência é 30, 42, 56, 72, etc. E quer saber o 30º elemento dessa sequência. Não é uma questão tão fácil, hein? Nós vamos resolver. Observe. Então, pessoal, aqui eu coloquei de novo a sequência. O 30 é o quarto termo. Vamos pegar o jeitão da questão. Aumentou 12, do terceiro para o quarto para o quinto. Aumentou 14, aumentou 16. Você já pegou o jeitão da questão. Para saber o terceiro aumentado de 10 dá 20. Então, dá 30, né? Então, o terceiro é 10, é 20. O que está antes do 20 deve ser 8, né? Deve ser 12, né? Porque 12 mais 8 dá 20. O que está antes do 12 deve ser o 6, porque 6 mais 12 é 20. Então, você sabe que o 6 é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Beleza? Então, nós vamos fazer uma tabela aqui, mas não vamos colocar nessa tabela os valores da sequência, não, porque senão você nem precisava da tabela, eu ia fazer na mão. Beleza? Só vou pôr os valores que estão aumentando. Então, esse 6 aqui vai ficar fora aqui. Ó. Vou pôr só, aumenta 6, 8, 10, 12, 14. Então, por exemplo, o segundo termo seria 6 mais 6, 12. O terceiro seria 6 mais 6 mais 8, 20. O sexto seria essa soma toda com 6. Tá? Então, o sexto seria aqui. Aqui seria esse sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Tá bom? Agora, vamos fazer aqui mais uma linha. Até o 16º, certo? Até o 21º, de 5 em 5. Até o 26º, até o 31º. Beleza? Vamos somar essa linha toda aqui. Você vai ver que não é fácil. 14, 24, 24 com 26, 50. Isso aqui é o sexto termo, 50. Agora presta atenção. Aqui é bem fácil se você entender. Essa linha é igual a de cima. Aumentado 16 para 6, aumenta 10. Aumenta 10, aumenta 10, aumenta 10, aumenta 10. Então aumenta 50. Como a de cima é 50, é mais 50, dá 100. Essa aqui aumenta 50 também. Então é mais 150. Mais 200, 250, 300. Então, se você somar isso aqui tudo, 150 com 150, 300, 500, com 550, 1050. O 30º termo, ele está até essa soma aqui, ó. Esse 64 está incluído aqui no 1050, então você vai ter que tirar. Então, o 10º termo é 6, que é o primeiro, né? Mais 1050, tira 64. Essa conta dá 992, beleza? 992 está aqui na letra C do exercício, ok? Obrigado, tá?